Qual foi o papel fundamental do imperador Constantino? Né? Fala aí. O imperador Constantino, ele estava interessado em pacificar o império. Fecha o microfone de vocês aí, pessoal. O imperador Constantino estava interessado em pacificar o império, porque existia várias seitas, várias religiões lá na questão, né? E eles entravam muito em atritos. Tinha uns até que guerreavam entre si. Então Constantino ele viu isso como uma forma de apaziguar o império. Então o que ele fez? Ele chamou os 318 bispos, mais ou menos, pode ter sido mais, para uma reunião. E através disso ele pediu que se fundisse, eles tiveram as discussões, tiveram um encontro, ele queria que escolhesse um deus, e no final eles escolheram 53 deuses, né? E o Constantino decidiu por o nome de um deus e tinham que aceitar o deus que ele escolheu. Não podia modificar mais. Eles demoraram 400 anos para fazer as pessoas aceitarem. E essa aceitação era na força, na base da força. Não tinha assim, igual existe hoje as igrejas indo evangelizar, né? Eles usaram a base da força durante 400 anos. E quando a gente começa a ler a história, as histórias dos concílios, nós vemos o que aconteceu com as pessoas. Quem não aceitava, a pessoa que cria só em um Deus, que dizia que só existia um Deus, essa pessoa era queimada viva ou era torturada. Mas a tortura não é igual. A pessoa tinha que sentar numa cadeira com fogo, a pessoa era colocada numa panela para ser cozida. Então existia várias formas de tortura que eles usaram para fazer as pessoas aceitarem. A gente tem uma passagem no livro de Macabeus. Nós temos uma passagem lá de uma mulher que ela tem 7 filhos. E as pessoas, se ler o livro de Macabeus, elas vão ter mais ou menos uma ideia do que foi feito com os judeus na época da Inquisição Católica. Com esses 7 filhos, vocês vão ter uma noção do que foi feito com o povo judeu na Inquisição Católica. Oi, Nilson. O Mateus Andono e seu pai foi o primeiro praticamente que eu comecei a assistir, e através dele eu comecei a me antechurrar ali com o Mateus Andono, né? Até a gente ter aí uma certa evolução e ver que Mateus Andono não servia mais para mim, né? Devido à divinização ali, né? E aquela questão do pai dele abrir a boca e dizer que ele era Deus, que Jesus era Deus, escancaradamente. Eu vi o pai de Mateus Andona nos seus programas abrir a boca escancaradamente e dizer que Jesus era Deus. Agora, eles têm um trabalho muito bom. Eles têm um trabalho lá, não sei se é em Belo Horizonte, onde eles falam sobre... Eles têm lá o Museu da Inquisição Católica. Então, eles têm lá bonecos, né, não sei se é de cera, mostrando as barbárias que a Igreja Católica fez ali com os judeus, né? Os tipos de morte que eles apresentaram. E aí, se você pesquisar aí, você vai ver aí sobre o Museu da Inquisição ali. O pessoal, é uma das coisas boas que eles têm lá, onde eles mostram como ali a forma, né, o terrorismo que a Igreja Católica fez ali. E aí o Museu da Inquisição lá, deles lá, vai mostrar umas coisas bem interessantes. Isso aí é uma coisa boa. Mas, infelizmente, o Mateus Andona estacionou no tempo, né? Estacionou no dogma de Machia e a divinização do Cristo e aquela coisa toda. Deixa eu só responder essa pergunta, terminar de responder essa pergunta. Qual o fundamento? Eu vi você falando uma coisa. Pode falar, seu Nilson. Pode falar. Qual foi o papel do imperador Constantino? Isso.
principal papel dele era apaziguar. Não, foi um espectador que perguntou, né? Foi o papel fundamental do imperador Constantino foi apaziguar o império. A função dele que ele queria era apaziguar o império. Resumindo, é isso. Mas através disso ele criou o cristianismo e através disso, como eu disse, veio a Inquisição atrás das pessoas que não aceitavam o cristianismo. Eu posso estar falando um pouquinho sobre o Constantino? Eu não tenho. Eu respeito aí sua opinião, mas eu não tenho Não, o Constantino, na verdade, ele criou a ideia da igreja, né? Contanto, ali, ela era chamada de, se eu não me engano, Igreja Apostólica, né? Romana. Ou seja, apostólica não. Agora eu esqueci o nome que ela era chamada, né? Antes de ser chamada Igreja Apostólica Romana. Porém, ele criou-se a ideia, né, de se unir às igrejas. Só que só no ano de 380 que se foi ali fixada essa ideia de Constantino, né? Somente ali no ano de 380 que se fixou aí a ideia de cristianismo, aonde o cristianismo ele começa a ganhar força, né? Agora como religião do império. Mas até então só se tinha uma ideia, e essa ideia ela foi imposta à força, goela abaixo, como o próprio Elias citou aí, né? Ela foi imposta abaixo. Então, assim, que o Constantino ele foi fundamental em vários papéis do cristianismo, né? E um dos papéis fundamentais dele foi fazer aí essa semi-unificação, vamos colocar assim, essa semi-unificação, onde ali passou-se a ter a ideia de uma igreja única, uma igreja universal, né? Igreja Católica Romana, era isso que era chamado antes de ser Igreja Apostólica Romana através do ano 380. Ele colocou ali, né, ali ele estabeleceu a Igreja Católica. Católica significa o quê? Universal, né? Exatamente. Igreja Católica significa universal. Então ele estava unificando aquelas igrejas, aquelas visões que já tinham, aqueles pouquinhos de pessoas, os discípulos de Paulo, discípulos de Pedro, discípulos de Beltrano, de Ciclano, né, de fulano, e os que não iam aceitando aquela visão, eles iam rechaçando, como Ário, né, como Ibion também, que também foi perseguido pela Igreja Católica, o líder dos Ibionitas. Então, assim, nós temos aí várias ocorrências dessa perseguição ali nos primeiros séculos, depois dessa visão de Constantino, né? Ele vai trazer essa visão monstruosa, que isso é uma visão monstruosa, porque depois disso daí uma perseguição tremenda ocorreu, né? Então